Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Vamos começar a falar de Botafogo e Flamengo já cedo, no sábado. Eu sei que o jogo vai ser no domingo, mas vamos falar logo aqui no sábado, logo de manhã, pra gente já começar a entrar no clima do clássico da rivalidade, com o nosso pré-jogo de Botafogo e Flamengo no Maracanã. Aqui no canal Memória Alvinegra você fica sabendo das coisas primeiro, e aí depois vocês chegam lá nos outros canais que falam do Botafogo, canal do Brown, canal do Fabiano Bandeira, Fogão do Meu Coração, canal do TF. Você chega no canal desse pessoal todo, já sabendo um pouquinho como o Botafogo vem. Tudo pode mudar, então aqui a gente dá as informações iniciais e no resto dos dias vocês vão tendo também outras informações nos outros canais que fazem um trabalho dedicado ao Botafogo, tá certo? Então, deixa o like, comenta, compartilha. Se você ainda não está inscrito no canal Memória Alvinegra, pense em se tornar um amigo. Clica no botão que está aqui embaixo e se inscreve no canal. Roda a vinheta, bora pro vídeo, vamos falar de Botafogo e Flamengo. Depois do empate contra o Cruzeiro, jogando muito mal, o time da Gávea vem demonstrando alguma evolução. Venceu o Bahia por 1-0 no Maracanã. Na última quinta-feira, enfrentou a LDU pela Libertadores também em casa e venceu por 2-0 e agora vai fazer o seu terceiro jogo em sequência, jogando como dono da casa contra o nosso Botafogo no Maracanã. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre isso com vocês e também falar de algumas nuances que o time do Flamengo tem, que o Botafogo precisa estar atento para que busque essa vitória. O único desfalque confirmado no time do Flamengo é o Gerson, que foi expulso contra o Bahia, tomou o cartão vermelho e por isso não joga contra o Botafogo. Isso não quer dizer que o Felipe Luiz não tenha dúvidas. Isso porque no mesmo jogo contra o Bahia, o Eric Pulgar e o Alan sentiram dores e eles provavelmente não estarão disponíveis para jogar contra o Botafogo. Outra dúvida é a questão no ataque, Juninho ou Michael. Um desses dois vão ser o companheiro de ataque do Pedro, que pode voltar a ser titular depois de ter sido poupado em algumas partidas. O Juninho seria uma escolha ao Michael, porque o Michael não está num bom momento com o time do Flamengo, a torcida anda um pouco chateada com o jogador, então o Juninho deve ser, a tendência pelo menos, é que ele seja o companheiro de ataque do Pedro, junto com o Bruno Henrique. E já que o Gerson está suspenso por ter sido expulso contra o Bahia, no lugar dele, a tendência é que quem jogue é Everton Araújo. Sendo assim, o Felipe Luiz deve levar a campo um time do Flamengo com Rossi, Wesley, Léo Pereira e Léo Ortiz, ou Danilo no lugar do Léo Ortiz, e Alexandro, Everton Araújo, De La Cruz e Arrascaeta, Michael ou Juninho, Bruno Henrique e Pedro. Esse deve ser o time do Flamengo e as opções do time do Flamengo para o jogo contra o Botafogo. E agora sim a gente vai falar do Botafogo, que é de quem a gente quer falar nesse vídeo aqui. Tá? Vamos falar do Botafogo, que o Botafogo é a nossa prioridade. Finalmente o Botafogo do Renato Paiva parece ter encontrado o seu norte na preparação, nas preparações para os jogos. Tá? O recorte recente é de 5 vitórias em 6 jogos, mas fica como exemplo os dois últimos. O 4-0 contra o Internacional, em que o Botafogo jogou muito bem o segundo tempo, e o jogo contra o Estudiantes, que vencemos por 3-2 na última rodada da Copa Libertadores. Esses são os dois jogos que a gente mais tem como exemplo do que o Botafogo pode fazer com aquelas coisinhas ali de melhorar um ponto ou outro, não se desconectar do jogo, mas o Botafogo jogou bem contra essas duas equipes. É só não se desconectar do jogo, é só continuar sempre ligado nos acontecimentos. Paiva e elenco parecem ter encontrado a sintonia fina entre eles para que o Botafogo esteja jogando bem. Destaque aqui nessa sintonia fina para o Marlon Freitas, que está começando a encontrar o seu futebol, o futebol que encantou o Brasil inteiro em 2024, em 2025, o Marlon Freitas está começando a desfilar esse futebol nos gramados. Nas duas últimas partidas contra o Inter e o Estudiantes, que eu citei, o Marlon Freitas foi muito importante no encontro dos atletas mais de frente do Botafogo. Os passes do Marlon Freitas estão começando a ser decisivos, como eram em 2024, agora
em 2025. E também destaque, mesmo eu sendo ainda crítico e ainda pensando que o trabalho demanda uma observação um pouco maior, um pouco mais detalhada, mas mesmo sendo crítico ao Renato Paiva, destaque para ele também, que tem encontrado as soluções no Botafogo, mesmo que ele ainda tenha uma deficiência que para mim é grave. Demora muito para fazer as substituições, deixa a perna do Botafogo faltar, deixa taticamente o Botafogo estar defasado para depois fazer a substituição. Renato Paiva tem demorado demais para fazer essas substituições. É a única coisa que eu ainda pontuo negativamente sobre ele. Mas nesse momento, Leozão está tranquilo, ele não está muito pegando no pé do Paiva, não está pedindo fora Paiva, porque nesse momento parece que o Renato Paiva está começando a encontrar o melhor Botafogo para o Botafogo e o melhor Botafogo também para o seu trabalho, tá? Mas é uma coisa que eu preciso pontuar. Demora muito para fazer substituições quando a tática não funciona mais ou quando as pernas já estão ocas. Quando falta o balão de oxigênio, o Renato Paiva demora para fazer a substituição. Os desfalques do Glorioso são aqueles que a gente já conhece. No setor defensivo, Bastos e Barbosa, nossa dupla titular, segue fora do Botafogo. E no setor mais ofensivo, Mastriani, Savarino e Matheus Martins seguem fora. A dúvida no Botafogo é sobre quem será o companheiro de Igor Jesus no ataque. São 3 opções: Juan Cruz, Jefinho ou Nathan Fernandes. Com Juan Cruz, seria um jogador mais próximo do Igor Jesus, fazendo uma troca entre eles. E já com os outros dois, Nathan Fernandes ou Jefinho, o Igor Jesus teria um companheiro de ataque mais móvel, que circula mais o campo. Mas a tendência é que o Botafogo realmente vá a campo com o time que venceu o Estudiantes. Sendo assim, o Botafogo deve ir a campo com John, Vitinho, Jair, David, Ricardo e Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas, Cuiabano, Arthur, Juan Cruz, Nathan Fernandes ou Jefinho e Igor Jesus. Esse deve ser o time do Botafogo para enfrentar o Flamengo. Falando do jogo, são 2 equipes opostas. O Botafogo costuma ser muito mais intenso e inclusive marcar os seus gols no segundo tempo. Já a equipe do Flamengo costuma ser mais intensa no princípio do jogo, no primeiro tempo, e é no primeiro tempo que o Flamengo tem marcado a maioria dos seus gols. Então, são 2 equipes que têm a mesma força, mas que usam as suas forças de formas diferentes. O Botafogo precisa ficar muito atento ao ímpeto inicial do Flamengo. O Flamengo é um time que, quando começa a partida, já tenta impor o seu futebol, já tenta jogar todo mundo para o ataque e jogar para as cordas o time adversário. Tá? Então o Botafogo precisa tomar cuidado com isso. Não pode deixar que, com um gol cedo, o Flamengo passe a ditar os rumos do jogo. O jogo tem que ficar ali igual. O Botafogo precisa ficar atento e superar esse ímpeto inicial do Flamengo. E aí, lá no início do vídeo, eu falei para vocês que existem algumas nuances que a gente tem que ficar de olho nesse time do Flamengo. E que eu pude perceber, são 2 coisas que o Botafogo precisa ficar de olho e usar a seu favor, tá? A primeira coisa, quando o Flamengo do Felipe Luiz pega uma equipe muito bem encaixada na marcação, o time do Flamengo demora a se encontrar. Quer que eu dê um exemplo para vocês de um jogo em que o Flamengo demorou muito para se encontrar no jogo por conta de uma marcação encaixada? Flamengo 1, Internacional 1 no Maracanã. Se não me engano, foi 1-1 esse jogo. O certo mesmo é que foi empate, tá, gente? Eu não tô lembrando o placar aqui agora. Mas o Flamengo empatou com o Internacional no Maracanã pelo Brasileiro de 2025 e em muitos momentos o Roger Machado, com a marcação encaixada do Internacional, conseguiu fazer com que o Flamengo não soubesse o que fazer com a bola. Então, quando esse time do Flamengo demora para encontrar soluções, esse time do Flamengo costuma meio que passar por alguns problemas. Se você pegar um time muito mais ajeitado e ter esses problemas que o Flamengo tem, a tendência é que esse time mais ajeitado consiga machucar a equipe da Gávea com um gol. Então é muito importante que o Botafogo entenda essa primeira coisa. A segunda coisa, normalmente a equipe do Flamengo perde o fôlego, tá? Principalmente no segundo tempo. Tanto que quando esse time perde o fôlego,
eles costumam ter um destaque: Rossi. Rossi passa a fazer grandes defesas difíceis no segundo tempo, porque a tendência é esse time cansar. E os jogadores que entram no lugar não costumam mudar esse panorama. Então são duas coisas que o Botafogo precisa estar ligado. A primeira, encaixar a marcação contra o Flamengo. E a segunda, ficar de olho, porque em algum momento esse time vai cansar e a gente vai poder acelerar o jogo para buscar o nosso gol e, quem sabe, a vitória. Então é total atenção contra esse time do Flamengo. E não tem hora melhor do que ser no clássico da rivalidade o primeiro gol do Botafogo como visitante e, quem sabe, a primeira vitória. Eu acho que o Botafogo tem plenas condições de vencer o Flamengo. Clássico é clássico, a gente sabe como é que é. Tudo que eu estou falando aqui pode ser exatamente o contrário, porque clássico é clássico e vice-versa, mas se o Botafogo seguir um pouco dessa linha que eu falei com vocês aqui, eu acho que a gente tem plenas capacidades de vencer a equipe do Flamengo. Dá pra gente conseguir. É só ter atenção total. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Seja um amigo do canal Memória Alvinegra. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço pra vocês. Valeu. Fui.